Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono ao Silício. Nesse episódio eu vou falar da mistura de sentidos, quando um sentido influencia o outro, e no caso específico de como o tato influencia o nosso paladar. Bom episódio! Você já parou para pensar que o simples ato de tocar um alimento pode mudar seu sabor? Parece estranho, mas isso acontece com mais frequência do que você imagina. Por exemplo, quando você está no mercado, por que apalpa as frutas antes de comprá-las? Ou por que aquela batata frita de latinha só parece deliciosa quando está crocante? Será que, se ela não estiver crocante, o sabor também muda? Essas perguntas intrigam tanto que a indústria alimentícia investe bilhões de dólares para desenvolver produtos que não apenas agradam ao paladar, mas também aos outros sentidos, como o tato e até a audição, né? O croque-croque ali da batatinha, por exemplo. E isso não é por acaso. Um experimento bem interessante feito pelo pesquisador Michael Bernard Kovan, do Instituto Max Planck na Alemanha, testou justamente essa relação entre o tato e o paladar. Ele queria descobrir se é possível alterar a percepção de um alimento apenas modificando sua textura ao toque, ou seja, como o tato pode influenciar a sensação que temos ali na boca, né, com o alimento. O experimento foi simples, mas os resultados foram surpreendentes. Para realizar esse experimento, o pesquisador comprou pacotinhos de pretzels, desses que se acham em alguns supermercados mesmo. Alguns desses pretzels foram mergulhados em água, alterando sua consistência, enquanto outros ficaram como estavam, crocantes e secos, né? Agora imagine você lá no experimento. Você ficaria de olhos vendados, segurando um pretzel entre o polegar e o indicador, né? Faz a mãozinha aí do polegar do indicador para você perceber. Depois você morderia outro pretzel com os dentes da frente, daria uma mordida e cuspiria o pedaço fora, que é só para testar a textura, né? Parece fácil, certo? Mas aqui que vem a parte interessante. Os participantes do experimento passavam por duas condições. Na primeira, chamada de condição congruente, eles seguravam e mordiam pretzels que estavam na mesma condição. Ou ambos estavam crocantes, ou ambos estavam amolecidos ali pelo procedimento com a água. Na segunda condição, a condição incongruente, eles seguravam um tipo de pretzel e mordiam outro. Por exemplo, seguravam um crocante e mordiam um amolecido, ou seguravam um amolecido e mordiam um crocante. Os resultados foram muito intrigantes. Quando os participantes estavam na condição congruente, ou igual, né, seguravam e mordiam o mesmo tipo de pretzel. Crocante com crocante, amolecido com amolecido. Aí eles avaliavam os pretzels crocantes como muito frescos e os amolecidos como pouco frescos. É como se tivesse ficado guardado muito tempo ali e estragou, né? Essa é a questão do menos fresco. Isso faz sentido demais, né? Bobagem até fazer pesquisa para isso, né? Mas se o negócio tá mole, vai parecer que tá estragado mesmo, né? Porque o negócio era para ser crocante, então não precisava fazer pesquisa. Mas a verdadeira surpresa veio na condição incongruente, quando eles seguravam um tipo de pretzel e mordiam outro tipo. Quando seguravam um pretzel amolecido, então eles seguravam ali entre o indicador e o polegar, né? Um pretzel amolecido e mordiam um crocante. O crocante que estava na boca parecia menos fresco do que o pretzel na condição congruente. Mas é o mesmo tipo, né? Era para ser a mesma coisa. E por outro lado, quando eles seguravam um pretzel crocante e mordiam um amolecido, o amolecido parecia mais fresco e crocante do que quando eles seguravam e mordiam apenas os pretzels amolecidos. Olha que negócio doido, eu vou até resumir para vocês para não ter confusão. Aqui quer dizer o quê? Que segurar um pretzel crocante e morder um pretzel amolecido faz o pretzel amolecido, o que foi mordido, parecer mais fresco do que ele é. Causa uma ilusão que ele é mais fresco, que ele está mais crocante do que ele realmente é. E morder um pretzel crocante segurando um pretzel amolecido faz parecer esse pretzel crocante menos crocante do que ele é. Ou seja, também cria a ilusão reversa, né? Um faz parecer mais duro do que é, mais crocante, e o outro faz parecer mais mole do que é. Esses resultados mostram que a influência do tato, né, o simples ato de segurar o pretzel, modula como percebemos o frescor e a crocância na boca. Só de trocar o tipo de pretzel que estava nas mãos, os participantes mudaram a percepção do que estavam mordendo. Isso mostra que os sentidos são integrados e interligados e se influenciam.
Então, da próxima vez que você for a uma lanchonete pegar uma batatinha frita ali mais murcha, né? Se ela tiver murcha, procura uma crocante e morde, né? Aquela murcha que ela vai parecer menos murcha. Basicamente é isso que dá para usar no dia a dia, né? Apalpar os alimentos nos ajuda a perceber sua consistência e verificar se estão bons para o consumo. E isso, ao longo da evolução, teve uma importância fundamental para a nossa sobrevivência, né? Os alimentos bons garantiam que a gente não ia passar mal. Hoje em dia, a indústria alimentícia ainda investe muito pesado para criar produtos que não só agradam o nosso paladar, mas também ao toque, ao olhar, ao sono. É por isso que muitos alimentos têm que ter o croque, né? Se você come e não tem aquele croque-croque ali, parece que não tá bom, né? Então, se você quiser entender mais sobre esse experimento, é só acessar o site que está lá disponível. Então é isso, um abraço e obrigado por acompanhar o podcast. A música usada nesse episódio foi The Void, do artista White Hex, disponível no YouTube.